do não quero, ambição desmedida controlada. Esses são alguns exemplos de esforços no dia a dia do ser em busca da aquisição da serenidade. Aquele que já se encontrou consigo e escalou as montanhas do egoísmo de seu interior sabe exatamente o que quer da vida, tendo a vontade livre para impor seu ideal e se diferenciar em uma sociedade automatizada, que sofre da síndrome de exteriorização coletiva, todos iguais a produtos pasteurizados de uma fábrica, em que se impõe o império das aparências externas, tal qual embalagens chamativas em vitrines vistosas. São hostes de escravos, não mais das senzalas, pela subjugação da mão de obra, mas deles mesmos, pela fraqueza mental diante da mídia, das telenovelas, das modas urbanas e dos maneirismos condicionantes, para serem aceitos em grupos que se unem pelo interesse do momento, nos centros de compras, praças de alimentação, festas, bares e encontros sociais perfumados e fugazes, movidos a quitutes saborosos e drinks etílicos inebriantes das ansiedades diárias. A consciência serena se dá com aqueles que já subjugaram a vontade inferior que jazia sepultada pelos desejos mundanos. Consciente e serenado é o ser que sabe que ultrapassou as provas dentro de si mesmo em favor do semelhante, anulando seu ego e deslocando do centro para a periferia de sua área de interesse pela vida em coletividade. A serenidade harmoniza, exteriorizando-se do interior do ser, agradavelmente e com mansidão, para os circunstantes periféricos, em seu raio de magnetismo pessoal. Assim, o indivíduo não se influencia por apelos de consumo, inspira confiança sem medo de traição, acalma as mentes agitadas e oferece afeição e amor. O homem elevado e sereno já venceu grande parte da luta contra as ilusórias paixões materiais que arrebatam os instintos e exaurem as capacidades sensórias do cidadão comum, em busca dos prazeres fugazes, embotando para as percepções duradouras da verdadeira e perene realidade do espírito imortal. Filho meu, não fique sentado no toco esperando ele brotar, faça você mesmo. Plante a semente no solo e cuide dela até virar árvore frondosa. A decadência de uma sociedade começa quando o homem pergunta a si próprio, o que irá acontecer? Em vez de inquirir, o que posso eu fazer? A falta de progresso e prosperidade, seja em uma coletividade mais ampla, seja em outras instâncias, como a família, o trabalho, uma religião ou agrupamento mediúnico, principia quando o imperativo ético da ação é substituído pelas soluções externas que dispensem o esforço interno da criatura, em uma acomodação e letargia psicológica, fruto da preguiça e do medo de modificar-se. René Descartes, em sua obra As Paixões da Alma, afirma que a vontade é tão livre por natureza que jamais pode ser coagida. Se corrompida por outro é porque o corruptor encontrou aprovação. É preciso deixar nascer a vontade de uma vida melhor e guiá-la nos primeiros passos da ação todos os dias. Acomodação, principalmente em remover as montanhas que jazem dentro de cada indivíduo, é se acovardar diante dos imperativos da vida, como descansadas vítimas diante das fraquezas da alma, que imobilizam o espírito em sua evolução. Não se coloque como perfeito e conviva harmoniosamente com seus defeitos, reconhecendo-os, como o bom cão reconhece o dono. Todavia, urge é intransferível a mudança dos pensamentos que o fazem agir como autômato, repetindo velhos erros do passado, que estão registrados no inconsciente milenário e impulsionam em atitudes egoístas na atual personalidade transitória. Tenha coragem, tire suas máscaras e se olhe no espelho que reflete o seu verdadeiro ser. Enfrente, no mais recôndito de sua alma, suas disposições mórbidas e imorais, com o maior afinco de sua vontade soberana, e não se aflija com culpas descabidas, uma vez que o tempo é seu incansável aliado. Como sempre nos diz o infatigável amigo, Caboclo Peri, a vitória da vida se dará a você vencendo a você mesmo. Se cair frente ao mundo interior que o afronta diariamente, é porque vergou diante de si mesmo. Por mais amor que tenha por meus aparelhos,
A derrota ou a vitória é somente deles. Independentemente disso, estarei abraçando-os, incondicionalmente, pelo amor que sinto por eles, no momento em que retomarem do transitório vaso de carne, seja nas profundezas do umbral lamacento, seja nos píncaros celestiais, lá estarei para esse abraço e aconchego desses filhos desgarrados, em meu coração espiritual. Saravá, Zilfios meus, vovó Maria Conga, uma preta velha metida psicóloga das almas. Abre esta terreira, abre este congá, chegou Maria Conga, que veio trabalhar, alinhando na linha de Congo. É Congo Aruri. Alinhando na linha de Congo, agora que eu quero ver. Quem é de Congo, deixe Congo girar. Simplesmente afaste-se. É normal para o médium, após determinado tempo de educação mediúnica, ter a oportunidade de iniciar-se nos passes e nas consultas. É nesse momento que o caroço endurece, na ansiedade de atender a todos, o neófito se entrega de corpo e alma, doando mais que o necessário. Logo está cansado e não adianta banho de arruda com guiné, floral, boa alimentação. Há de se dosar a intensidade da entrega, tendo maior comedimento na vontade de ajudar, economia no gestual e nas orientações que, por vezes, vão além do tempo adequado e recomendado para o consulente se modificar. Naturalmente, as pessoas têm o ímpeto de despejar todas as suas negatividades em cima dos médiuns, ainda mais quando vibrados com as entidades. Outro aspecto a ser considerado é saber se desligar dos queixumes e pedidos de ajuda que circundam os médiuns de consulta. Nada de ficar sintonizando, pensando, será que o consulente fulano de tal melhorou? Como ele está? E seu filho está mais calmo? Esse tipo de preocupação, muitas vezes por insegurança do médium, receoso de que os consulentes que atende não melhorem, só o faz entrar rapidamente em estado de fadiga fluídica, ocasião em que seu tônus energético cai, e ele se vê enfraquecido, mesmo com todos os elementos de descarga utilizados na Umbanda. Mantendo a sintonia fora de hora, aí, sim, ele não conseguirá ajudar mais ninguém que precise urgentemente de auxílio. Mesmo para nós, médiuns experientes, um dos testes mais difíceis no dia a dia refere-se às situações em que, de repente, vemo-nos atuando no drama pessoal de certas pessoas, de baixa energia, fora do horário de trabalho caritativo no grupo, um papel ao qual não nos candidatamos e que nem é indicado, em termos de segurança mediúnica. Pensemos que, se permitirmos a elas se queixarem cronicamente, se acostumarão, e nós nos tornamos seus simpatizantes, mesmo que por educação, ou seus conselheiros, o que é pior. Nas orientações dadas no terreiro, há os casos em que nos atacam, com raiva, discordando das recomendações recebidas, especialmente quando indicamos que estão se colocando como vítimas e que a lamúria não leva a lugar algum. Imaginemos fora do terreiro, em locais sem proteção e cobertura espiritual, o impacto de retorno de pensamentos contrários sobre nossas sensibilidades psíquicas. Seja qual for a situação, no terreiro ou fora dele, acabamos, por vezes, desperdiçando tempo e energia valiosos, com a frustração ou a raiva alheias, insistindo em modificá-los, o que se torna muito extenuante. Devemos ter a humildade de reconhecer que nem todos estão receptivos, só querem milagres, trabalhos rápidos, coisa e tal. Ao insistir com esse tipo de consulente, deixamos de atender em maior número e melhor os que realmente precisam e são merecedores da ajuda. Existem, ainda, os papapasses, que estão sempre a querer compartilhar seus sofrimentos e são recorrentes nas choramingas e cristalizados em um padrão negativo e imutável de conduta. Urge reconhecermos que ajudar o próximo não é sofrer junto e que caridade não é pegar o sofrimento do outro para si. Com a experiência dos anos, aprendemos uma solução simples para as pessoas sobre as quais a razão parece não exercer nenhum efeito. Afastar-se delas, não com raiva ou medo,
e sim com neutralidade. Se você se sentir receoso ou culpado por se afastar, lembre-se de que, ao recusar-se, sem julgamentos, a permitir que essas pessoas drenem sua energia ou arrastem em direção ao buraco negro da vida delas, você não estará sendo covarde, esquivo ou insensível, e sim corajoso, sábio e piedoso. Mesmo Jesus, em certos momentos, teve de se afastar de seus seguidores e apóstolos para orar e se recompor, como aconteceu no Monte das Oliveiras. O que resta para nós, comuns mortais? Se alguém estiver lhe causando uma frustração desnecessária, não tente lutar ou raciocinar. Simplesmente, afaste-se do campo de força negativo dessa pessoa. Caso você seja obrigado a permanecer no mesmo aposento que ela, em casa ou no trabalho, mesmo assim, você pode erguer um escudo mental de proteção. Sorri e não diga absolutamente nada ou declare, com calma e firmeza: não creio que possa falar com você neste momento. Retome então, tranquilamente, suas atividades. A pessoa poderá não gostar da mensagem, mas, sem dúvida, receberá. Não devemos ter medo de desagradar, nem tampouco precisamos ser simpáticos com todos que nos chegam. Não permita ser influenciado ou intimidado pela negatividade. Sempre podemos nos afastar. Especialmente os médiuns, procurem ter mecanismos de defesa e não fiquem disponíveis para as vítimas do mundo, nem tentem ajeitar a vida de todos. Defendam-se não se expondo. Mantenham-se energeticamente blindados e disponíveis para o trabalho mediúnico, que tem dia e horário certo para os sofredores do corpo e da alma. Muito importante, não ofereçam ajuda espiritual a ninguém, deixem que peçam. Esse é um mecanismo simples de proteção. Quando você oferece, está se expondo, pois o outro pode aceitar para não desagradá-lo, só por educação. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. Se a volta do mundo é grande, seu poder ainda é maior. Salve as forças de Oxalá. Sobre pontos riscados. Sabeis que os pontos riscados são campos de força magnéticos de atração, retenção e dispersão. Na magia, mais vale a intenção do que a forma, pois, antes de tudo, a magia é mental. Obviamente que o estudo e a compreensão dos traçados riscados capacita-vos para, em conjunção de forças afins, intenção e forma traçada, terdes maior sinergia na ação magística pretendida. Claro está que a forma não deve se sobressair à essência. A grandeza e a complexidade de certos pontos cabalísticos, sobre os quais poucos iniciados sabem e poucos os praticam, podem esconder a velha e sorrateira vaidade humana, associada à ânsia de poder, em que pouquíssimos riscam e muitos seguem à risca. Quanto mais bem desenhado o labirinto pelo caçador, mais difícil de o fauno encontrar a saída. Vigiai as armadilhas no caminho espiritual. O equilíbrio entre os tipos de traçados e a intenção do ponto riscado final deve se basear no bom senso. Mais vale a elevação moral orientando esse importante ato magístico ao bem geral do que grandiosos pontos riscados sem clareza de objetivo. Há de se ter sempre prudência, que passa longe do impressionismo dos médiuns e consulentes circunstantes aos trabalhos, uma vez que qualquer espírito de grande conhecimento da grafia oculta e baixa envergadura moral risca pontos grandiosos que só ele sabe, para causar admiração. Recomendamos discernimento e continuada observação na hora de riscar com invocação ao além-túmulo. No momento do traçado, se vos guiardes em não fazer ao próximo o que não desejais a vós, não faltarão guias do lado de cá dando cobertura, mesmo que falte o riscado da pemba, um complemento importante, mas não indispensável frente ao mediunismo. Ramatiz. Ori, Ori, Ori do Oriente, força de Zambi chegou. Lá no Oriente uma luz brilhou, e no terreiro tudo iluminou. Brilhou um clarão no céu. Meu Deus, o que será? És Arthur, chefe indiano, que veio para nos ajudar. E ele veio, com sua falange, para todo o mal levar.
pedir, a quem vou pedir? Pedir a quem tem para dar. Pedir ao povo do Oriente, forças para nos ajudar. Um patuá para me defender. Anualmente, no aniversário da Choupana, que ocorre todo dia 13 de maio, distribuímos patuás para todos os que comparecem à sessão festiva especial. Além do aspecto festivo da data, cabe uma reflexão sobre a comunidade que está envolvida na manutenção e expansão do terreiro, enquanto polo irradiador de caridade, amparada no mediunismo. Não poderia deixar de pensar profundamente sobre as repercussões sociais e psicológicas envolvidas em todas as atividades em desenvolvimento, especialmente quando me deparo com um grupo de médiuns mulheres, sentadas na frente do congá, em uma tarde de sábado calorenta, alegremente costurando os patuás que serão distribuídos. Há de se refletir sobre determinadas tarefas e funções, das quais nós, homens, não admitimos participar, mesmo veladamente. Será por isso que muitos médiuns homens não admitem ver-se costurando ou ainda existem varões que bloqueiam a manifestação de uma entidade feminina, como só acontece em relação às caboclas das águas ou pombagiras. Uma comunidade, conforme definição da ecologia, e a totalidade de organismos vivos que fazem parte do mesmo ecossistema interagem entre si. Em sociologia, uma comunidade é formada pelo conjunto de pessoas que dividem um mesmo objetivo, convivendo juntas, sob uma mesma normatização, compartilhando o mesmo legado político, cultural e histórico. Então, uma comunidade de terreiro é o conjunto de pessoas envolvidas nas atividades rituais requeridas. Obviamente, o impacto de sua rede de relações extrapola largamente as portas do terreiro, sendo a assistência, grupo de pessoas que vêm em busca de auxílio, seu principal foco de atuação. Essa comunidade está amparada na captação, manutenção e distribuição de axé, força mágica dos orixás, envolvendo um aglomerado de consciências maior do que a definição sociológica comporta. Dado o mundo invisível, os espíritos, ser sua verdadeira mantenedora. Então, podemos afirmar que uma comunidade de terreiro é formada pelos encarnados, pelos médiuns, pela assistência, pelos desencarnados, entidades espirituais, como guias e protetores, e espíritos que vêm à casa no mundo etéreo, acompanhando os encarnados que comparecem na Terra. Tudo o que se faz em uma comunidade de terreiro tem impacto etéreo, energético e no mundo dos espíritos. As médiuns, sentadas costurando os patuás para serem entregues na sessão festiva que se aproxima, impregnam os elementos utilizados com a ponta de seus dedos e seus sentimentos. Alegria e satisfação de estarem unidas em uma tarefa comum, em prol do bem-estar de uma coletividade que, por sua vez, almeja a redistribuição de axé, força dos orixás, contido nos patuás, são o alimento indispensável no dia a dia do terreiro. Assim, juntas e felizes, acabam magnetizando os elementos necessários para sua confecção, propiciando a alteração nas redes elétricas quânticas que compõem sua estrutura molecular etérea, fazendo as estruturas orgânicas do que compõem o tecido, as linhas, as fitas, o arroz, as lentilhas, as ervas, que fazem parte do patuá, imantadas e propícias para receberem a consagração dos guiás, enquanto estiverem no congá com essa finalidade. Se assim não fosse, não se tornariam um condensador energético do axé de abundância e prosperidade a que se destinam. Na rede de relações sociais e psicológicas internas do terreiro, está baseada a sustentação de toda a egrégora espiritual, no bem-estar e na harmonia propiciada pela convivência templária com que se costura o pano original, um mantenedor de todos os fundamentos do terreiro. O respeito mútuo, a camaradagem, a vontade de rever os colegas de corrente, a cumplicidade, o comprometimento, o desinteresse pessoal, a humildade, a parcimônia, enfim, o sentimento de igualdade fraterna que a roupa branca nos dá, quando consolidado no psiquismo interno,
oferece-nos a segurança e a confiança no grupo. Expandindo esse estado de espírito, cria-se importante mola propulsora de todos os trabalhos espirituais, pois é a partir desse clima psicológico que os guias encontram o ambiente vibratório pelo qual conseguem se manifestar em seus aparelhos. A partir de então, espraia-se pela assistência a sensação de conforto e aconchego, de confiança e de veneração ao Congá, fazendo o axé se movimentar entre todos que vêm ao terreiro, retroalimentando a egrégora espiritual e fortalecendo-a, uma vez que as pessoas que comparecem à casa também são doadoras de ectoplasma, axé, energia vital, prana. Há de se considerar a repercussão, na sociedade, que as atividades desenvolvidas no terreiro apresentam. A ética, a idoneidade, a moral, a gratuidade, o altruísmo, o respeito à preservação do meio ambiente, entre os outros aspectos intangíveis, que extrapolam o tangível, que são os elementos rituais, como os cantos, os cheiros, os sons, as ervas, os atabaques, as imagens, sustentam a confiança social que se requer para a consolidação de um terreiro. O zelador do axé, o dirigente espiritual, conhecido no meio umbandístico como sacerdote é, em primeira instância, o responsável por zelar por toda a gama de relações, interreligiosas e intrarreligiosas que são de sua única responsabilidade, buscando o bem-estar geral, desde questões internas, como disciplina, assiduidade, estado emocional de cada médium, até tratativas externas, como recepção dos consulentes e acomodação, enquanto presentes nas sessões. Ainda é o responsável por todos os procedimentos que impactam na opinião pública, desde que a agremiação pela qual responde interaja com o meio que a cerca, ecologia, outros centros, familiares de médiums e assistentes, pessoas que procuram ajuda, prefeitura, ele responde por todos os requisitos legais mantenedores do terreiro, enquanto instituição de interesse comunitário. A importância das festividades, concretizadas em sessões especiais com essa finalidade, como são o dia do orixá regente ou de aniversário do terreiro, é crucial para que tenhamos encontros marcados para o congraçamento recíproco, em um clima de alegria, em feliz fraternidade, diferente do dia de sessão de caridade normal, ocasião em que prepondera a dor e o sofrimento, os queixumes e os choramingos. É no encontro festivo que a família de santo recebe efusivamente os que vêm ao terreiro, em um sarau musical, com pontos cantados, com distribuição de patuás ao final, todos se abraçando e confraternizando em um agape, encontro de amor, que está reforçando e consolidando os relacionamentos entre cada indivíduo que compõe a comunidade. Assim também acontece com os espíritos. Eles também se sentem alegres e ficam felizes junto com os médiuns, vindo muitas entidades visitar o terreiro nessas ocasiões, parentes de médiuns, guias que descem de esferas vibratórias que comumente não atuam na crosta. É uma festa muito além de nossa visão, tato, audição e paladar. A distribuição de patuás para assistência, tradição no aniversário da Choupana, materializa o axé de abundância e prosperidade de Oxóssi, orixá regente de nosso Congá. O patuá é uma forma de amuleto, palavra que deriva do latim amuletum, sinônimo de ciclame, uma planta utilizada antigamente para proteção contra venenos. Então, o patuá é um tipo de amuleto ou escudo contra influências maléficas. Diz a cultura popular que ele deve ser usado junto ao corpo, como proteção e atrativo de sorte e saúde. Os amuletos são objetos comuns em diversas sociedades e épocas, variando os símbolos utilizados. A simbologia ganha conotações diversas entre épocas ou culturas diferentes. Na verdade, mesmo que entendamos os fundamentos de magnetização que imantam os elementos usados na confecção dos patuás, pensamos que seu poder emanado não tem nenhuma valia sem a crença de quem os utiliza. A crença da assistência, construída na confiança na corrente mediúnica que, por sua vez,
consolida-se nas relações positivas entre os indivíduos participantes da comunidade do terreiro, propicia a ambientação vibratória requerida para o rebaixamento energético e a manifestação dos espíritos guias. Assim materializada e apoiando-se nos patuás, expande a força emanada de nosso Congá pela distribuição e pelo movimento dessa mesma força. Axé. Na Umbanda eu mandei fazer. No terreiro mandei preparar, um patuá, meu pai. Um patuá para me defender. Um patuá para me defender. Galho quebrado enfraquece a árvore. Deve ser uma constante preocupação de um dirigente o recrutamento de médiuns, tarefa árdua, inglória, diante da dificuldade de se achar médiuns que queiram se doar incondicionalmente, mas extremamente necessária para a sustentação dos trabalhos. Surpreendentemente, a maioria esmagadora dos médiuns tem expectativa de troca com os espíritos, como se precisassem trabalhar para ficar bem, deixando a caridade desinteressada em segundo plano. Naturalmente, existe rotatividade no corpo mediúnico, a qual devemos minimizar ao máximo, para não se tornar negativa. Contudo, não há como se fazer vistas grossas diante dos ajustes, visando ao bem-estar geral. Caboclo Ventania nos instrui que um galho quebrado só faz enfraquecer o tronco da árvore, devendo ser podado. E Caboclo Peri sempre orienta que uma banana podre não deve contaminar o cacho. E como os médiuns tornam-se os galhos quebrados e as bananas podres? Quando são faltosos e não possuem regularidade, os que só vêm ao terreiro para se beneficiar, os invejosos, que mais se preocupam com a manifestação do colega do que com seus guias, os fofoqueiros de plantão, sempre apostos para sorrateiramente fazer intrigas nos corredores e vestiários, os vaidosos, que anseiam por elogios para seus guias fortes, os encrenqueiros, que já são prontos e tudo sabem, e, finalmente, os que não têm humildade se acham indispensáveis. Não quebramos nenhum galho, eles se quebram sozinhos. Por outro lado, é obrigação podá-los o quanto antes, para que o arvoredo esteja forte e frondoso. Mesmo com todo zelo e cuidado com a corrente, não há como fugir da rotação entre os médiuns. Existem ocorrências que fazem parte de nosso cotidiano e situações que inevitavelmente far-nos-ão afastar das tarefas mediúnicas, um doente que se enfraquece, os acidentes normais da vida, um curso de formação, uma transferência de emprego ou de cidade. Esses são fatos que podem acontecer a qualquer momento. Há ainda os que se desligam por vontade própria, não encontrando afinidade com o tipo de ritual da choupana, vão procurar terreiros mais afins com suas disposições íntimas e com as experiências existenciais porque precisam passar no mediunismo, para evoluir. Não julgamos ninguém neste ir e vir, e as porteiras do terreiro estão sempre abertas para quem chega e para quem sai, como se fosse o oxigênio que circula em um organismo, sendo vital para sua sobrevivência. Todos os médiuns que fazem parte de nossa corrente estão livres para, a qualquer momento, sair, assim como temos liberdade de, a qualquer tempo, convidá-los a se retirar. Acordo feito no momento em que se entra na casa e fundamentado em nosso conjunto de normas e diretrizes de segurança mediúnica, ditado por Caboclo Peri, desde a fundação da choupana. Claro está que não existe a intenção premeditada de se dispensar quem quer que seja, assim como acreditamos que nenhum medianeiro entra no grupo com a disposição íntima de vir a se desligar. Esses dias tivemos uma situação insólita, que me deixou muito triste. Estávamos com um casal de médiums em período inicial na casa. Oriundos de um centro espírita e dizendo-se comprometidos com a Umbanda, procuraram-nos reservadamente, em dia de sessão, pedindo a oportunidade de ingressarem na corrente. Como fazia mais de ano que frequentavam a casa e diante dos bons antecedentes de ambos, ela psicóloga e ele médico psiquiatra, os dois sempre presentes em nossos seminários e cursos, resolvi dar a oportunidade, sem eles passarem por uma consulta com Caboclo Peri.
Para minha tristeza, a jovem esposa médium mostrou-se irascível, rígida e autoritária. Ele era demais complacente, de personalidade fraca e dominado por ela. Visivelmente em processo obsessivo, a mulher apresentou-se rapidamente com muito medo de continuar. Foi-lhe dada orientação adequada, atendimento individual e marcado um preceito de segurança mediúnica com seu orixá regente, Yansan, para harmonizá-la psiquicamente. Ocorreu que a médium, no meio de uma sessão, desapareceu, saiu do terreiro e foi até o vestiário, trocou-se e foi embora, sem avisar ninguém. Ela e o esposo, que tinha faltado no dia da médium fujona, não apareceram mais e sequer deram uma satisfação. Fiquei triste com isso. Na sessão seguinte à fuga da médium, Caboclo Peri tomou a frente dos trabalhos, o que não é muito comum, já que geralmente é Caboclo Ventania quem dirige como chefe do terreiro. Orientou-me que eu ficara entristecido pelo fato de não ter sido avisado da desistência da médium, que caiu nos braços do obsessor. Afora isso, recomendou-me não esperar, em nenhuma hipótese, reconhecimento seja de quem fosse. Também determinou que fosse a primeira e última vez que eu admitiria médiums por minha conta. Aconselhou-me vigiar sempre, para nunca me sentir autossuficiente e me deixar envolver com tagarelices amparadas por falsa humildade, dispensando a cobertura dos guias. Após orientar-me, avisou toda a assistência presente de que os interessados em ingressar como médiums deveriam passar com ele, na frente do congá, após a consulta. Nesse dia creio que atendemos mais de 20 pessoas interessadas em entrar na corrente, e somente a 3 foi dada a oportunidade. Chamou-me a atenção o fato de os que foram aprovados terem sido exatamente os que se consideraram incapazes, o que me levou a fazer a seguinte pergunta para Caboclo Peri. Meu pai, por que os que ingressaram foram os que disseram ser incapazes, diante de tão árdua tarefa futura, de consultar na Umbanda, enfrentando todo tipo de embates e rogativas com os consulentes e desencanados? Ao que lhe respondeu, meu filho, lembre-se de que os capazes são exatamente os que não conseguirão intento de tal envergadura. Os que se exaltam se diminuem, e os que se sentem pequenos se fazem grandes. Ao se declararem preparados, prontos, formados, experientes, vividos, estudados, entre outras ilusões do ego, afastam-se da simplicidade e humildade requeridas para ser cavalo na Umbanda. Não nos esqueçamos do exemplo de Jesus, que foi buscar os futuros apóstolos da Boa Nova Evangélica, que ficariam encarregados de perpetuar os ensinamentos libertadores do Cristo Universal, nos homens simples e toscos, singelos pescadores que se achavam incapazes, por conseguirem enxergar somente a pedra bruta exterior, o que os tornava ásperos diante dos olhos dos sacerdotes dos templos de outrora. O Divino Mestre, profundo conhecedor das almas humanas, visualizava a pérola oculta que jazia em cada um. Lapidá-las ia calmamente, fazendo-as despertarem suas potencialidades interiores adormecidas. Você, ao se deixar influenciar pelos títulos profanos, quais os de psicólogo e médico psiquiatra do casal que o procurou, sob certo aspecto envaideceu-se, antecipando quanto isso qualificaria a corrente mediúnica de que é zelador. Esqueceu-se de que os diamantes mais valiosos são exatamente os que ainda não foram encontrados e lapidados. A formação intelectual não prescinde de outros requisitos, como a humildade e a falta de vaidade, para que se tenha sucesso e se fique na casa de Peri. É o vento que balança a folha. Guiné. É o vento que balança a folha. Pá Guiné. É o vento que balança a folha. Surra de Santo Pode. Com frequência maior do que se imagina, chegam-nos pessoas preocupadas e amedrontadas, porque acreditam que, se não fizerem a vontade do guia e não atendê-lo nas oferendas solicitadas, suas vidas voltarão para trás. Outras informam que ficam doloridas após as incorporações e se recusam a fazer obrigação ao orixá, para que isso não mais ocorra. Vamos por partes.
Primeiro, há de se esclarecer algumas características do desenvolvimento mediúnico. Os chakras do médium neófito giram em frequência muito abaixo daquela das entidades do plano astral que o assistirão. Temos de entender que toda incorporação, aos moldes umbandistas, passa pelo processo de desdobramento, ocasião em que o perispírito do médium se desloca ou se expande ou torna-se mais desencaixado da matriz carnal, para que o espírito guia se aproxime e impressione, pela sensibilidade de seu aparelho. Inicialmente, esse processo, se não bem conduzido em sua intensidade, dado que a frequência dos chakras da entidade é significativamente mais alta que a do médium, poderá provocar violência vibratória, que impactará em uma repercussão orgânica dolorida. Isso é verdadeiro. Essa violência não é do mentor, e sim do dirigente do terreiro, que não tem critério adequado, impondo incorporações anímicas mais fortes, como, por exemplo, nos casos de longas e extenuantes sessões de desenvolvimento, com o som dos atabaques ao máximo, sendo tocados ininterruptamente, por horas, fazendo os médiuns dançarem e rodopiarem. Nada contra a sonoridade de uma boa corimba, e sim contra os exageros. Agrava-se essa situação quando esses testes de resistência são feitos em altas horas da madrugada, sem hora para acabar. Não há musculatura que não fique dolorida no dia seguinte, e o coitado do guia acaba sendo responsável pela dita surra de santo. Ocorrem, também, casos de médiuns que, recém-iniciados nas consultas, não sabem dosar a intensidade da entrega no auxílio aos consulentes. Querendo ajudar a todos ao máximo, acabam por absorver para si em excesso as energias deletérias do atendido, e aí não há guia que consiga descarregar a contento, ao final dos trabalhos, sem que seus aparelhos fiquem doloridos no dia seguinte. Com exercício mediúnico continuado praticado durante as consultas, rapidamente o medianeiro aprende a dimensionar suas energias e não se deixa ser sugado demasiadamente. Obviamente que os elementos são acessórios importantes, como a volatilização do álcool e a fumaça do charuto, que servem como potentes desintegradores dos miasmas e das negatividades dos consulentes. Outra questão polêmica recorrente é a famosa surra de santo. Claro está que a Umbanda tem um método de persuasão mediúnica bastante peculiar para os potenciais médiuns, ainda resistentes em assumir suas tarefas. Certa vez, estávamos em um trabalho de cachoeira, e uma amiga espírita que tinha ido assistir, a convite, mostrou-se cética em relação à intensidade das incorporações, duvidando de que o gestual e a dança fossem necessários, dizendo que aquilo era um condicionamento dos médiuns. Repentinamente, ela começou a ficar branca, com a mão geladíssima e a respiração ofegante. O couro retumbava nos tambores, e iniciou-se um ponto cantado de Ançã. Nossa amiga incrédula saiu a rodopiar, como se fosse o próprio raio do orixá, e entrou na água dançando, em transe mediúnico inconsciente. Os cambonos permaneceram atrás, para protegê-la de um possível escorregão. Com alto som e força nos pulmões, nossa amiga deu um grito. Epabei! Em seguida, jogou o corpo para trás, voltando à sua consciência ordinária. Estupefata pelo fenômeno, com resignada humildade, confessou ao guia-chefe que sempre tivera pânico de água e que fazia anos não entrava em rio-mar. Pediu desculpas e disse que sabia muito pouco das coisas do Umbanda. O que não sabíamos é que nossa dançarina molhada estava sendo chamada por uma cabocla de Ançã para assumir seu compromisso com a Umbanda, isso depois de 35 anos de espiritismo. Tudo a seu tempo, e hoje essa pessoa é laboriosa e dedicada a médium em outro terreiro. Existe muita desinformação em relação à Umbanda e, infelizmente, muitas pessoas ganham dinheiro com a religião, aproveitando-se do medo de punição que colocam nos que entram em suas correntes, quando não fazem trabalhos de amarração, para que seus médiuns não se livrem tão fácil da famosa surra de santo, caso queiram abandoná-los ou trocar de terreiro.
Dia desses, uma consulente passou mal na consulta e nos foi encaminhada, como sempre acontece nessas ocorrências. Na ocasião, estávamos vibrados mediunicamente com Caboclo Ventania, e se deu o seguinte diálogo entre a consulente e ele. Estou com sérios problemas de saúde. Após várias idas e vindas aos médicos e hospitais, uma bateria de exames, ressonâncias magnéticas, testes de esforço e check-up geral, nada houve de conclusivo pela medicina até o momento. Sinto dores no corpo, repentina tontura, caio no chão, na rua, e me machuco. Estou cansado e não sei mais a quem pedir ajuda. Faz 2 anos que abandonei a Umbanda por discordar dos sacrifícios animais e estou desconfiada de que esteja tomando surra de santo. Pergunto se isso é possível. Minha filha, possível é, mas nada tem a ver com a Umbanda. Sendo a Umbanda uma força que nos dá vida, é inexplicável praticá-la como algo que atira. O que está vendo com sua mediunidade é que determinados espíritos estão agarrados em seus chakras e, em determinado momento do dia, quando a senhora está perambulando em ambientes de baixa vibração como, por exemplo, nas calçadas próximas a aglomerações humanas, onde os pensamentos profanos e angustiados se cruzam, encontram eles força para tomar seu psiquismo e seus chakras, sem sua licença. Como resolver isso, se eu não aceito voltar ao terreiro e fui ameaçada pelo babá, pois me disse que o santo não me largaria fácil e que eu iria apanhar e sofrer. Seu livre-arbítrio nesse caso é soberano, como uma águia que voa acima dos patos. Uma ameaça, quando não encontra sintonia no medo, torna-se pueril e sem maiores efeitos, qual raio que não atinge a terra. Ao não conseguir se desligar da imantação magística que está submetida, que se fortalece por encontrar receio em seu coração, acaba sendo carrasco de si mesmo e fortalecendo aquele que a quer submissa. Embora existam alguns objetos pessoais seus de uso ritual que ficaram no antigo terreiro, por si só são inócuos, placebos mágicos, se não encontrarem em seu proprietário ligação mental. Afaste o medo e confie no alto, que estará a meio passo da libertação. Eu posso pedir liberdade, ao meu santo em outro terreiro. A liberdade de consciência é um direito seu inalienável e que só pertence a você, a mais ninguém, não requer permissão, seja de quem for, muito menos dos santos. Os terreiros, templos, centros, igrejas, ilhas são meras construções terrenas que servem para despertar a confiança faltante nas criaturas amedrontadas, diante do temor atávico alimentado pelo igrejismo, ao longo dos anos, de não conseguirem se religar ao sagrado sozinhas. Lembra-se de Jesus, que se verticalizava com o Pai a qualquer momento e que nunca disse que fora da igreja não havia salvação. Se não existe essa confiança dentro de si, avalie 7 vezes 70 para quem confiará sua caminhada espiritual, pois, se a subida solitária é árdua, a descida a 2 é facílima, o que cai nunca cai sozinho e se agarra nas escuras rumo ao abismo. Estou frequentando o centro kardecista, mas os passes e as irradiações não estão surtindo efeito. Ao ir a uma cartomante, ela jogou as cartas e me falou tratar-se de surra de santo. Fui conversar com outra pessoa esotérica que joga búzios, e ela também confirmou na caída. Agora, como me convencerei de que meu problema de saúde não é da santo? Como aceitar ter que fazer obrigações pagas para acalmá-lo? Estou desanimado e muito triste. Ajude-me. Com todo respeito aos irmãos de Kardec, o mero mentalismo espiritista não surtirá efeito no processo magístico em que está envolvida. Isso não quer dizer que deva deixar de ir ao centro kardeciano. Na verdade, as diferenças são dos homens, e o magnetismo peculiar à Umbanda poderá ajudá-la, não porque seja mais forte que este ou aquele outro culto, mas exclusivamente por seu compromisso kármico nessa encarnação, já que veio vibrada para ser cavala de terreiro. Seu problema é mediúnico, uma vez que se encontra em uma indução intensa por obsessão endereçada contra sua pessoa,
por meio da magia negativa. Não precisa pagar nada neste terreirinho e tenha mais persistência de que o mundo não vai cair em sua cabeça, nem a senhora vai morrer dessa vez. Tranquilize-se e confie. Antes de andar pagando este ou aquele quiromante, segure suas moedas e tenha mais paciência. Aprenda a esperar. O imediatismo nas respostas e o pronto alívio são ilusões. Se não der continuidade ao menos a 7 encontros com palestra, ritual do fogo e passe nesta choupana, que não lhe cobrará nada, nem imporá nenhuma obrigação, a não ser sua presença semanal na sessão, não encontrará facilmente seu reequilíbrio, a não ser que volte para o abraço do urso, caloroso, mas que pode quebrar suas costelas. Entendeu, filha foita? Entendi, meu caboclo. Faz 2 anos que estou à mercê disso. 7 encontros só podem me fazer bem, pois o mal que vivo, maior do que se encontra, não pode ficar. Confio e me entrego a este Congá. Vai com Oxalá, minha filha. Que todos os orixás a abençoem e que Xangô olhe para sua fronte alquebrada. Tenha fé, que tudo vai se resolver. Ao término dessa consulta, junto com o caboclo Ventania, no astral, estava uma falange de caboclos bugres, feiticeiros, comandada por caboclo Birajara do Peito de Aço, que se preparava para a movimentação astral da noite. Pelo visto, a cobra ia fumar, ia coralpear a favor de nossa consulente, para ela não mais apanhar do santo. Corta a língua, corta a mironga, corta a língua de falador. Na sua espada não há embaraço. Chegou o Birajara do Peito de Aço. Ele é caboclo, ele é flecheiro, bumba na calunga, e matador de feiticeiro. Bumba na calunga, quando eu vou firmar meu ponto. Bumba na calunga, eu vou firmar ela na Angola. Bumba na calunga. Arreia capangueiros, capangueiros da Jurema. Arreia capangueiros, capangueiros Jurema. Relatos de casos de atendimento com apometria. Seguem alguns relatos de casos práticos de atendimentos com apometria. Obviamente, as iniciais dos consulentes são fictícias, objetivando preservar sua privacidade. Antes dos casos em si, cabe alguns comentários sobre a frase que escutamos regularmente, quase toda semana: eu quero fazer uma apometria. Gente, a apometria está na moda. A frase eu quero fazer uma apometria e suas variações, eu preciso fazer uma apometria ou me mandaram fazer uma apometria são comumente escutadas daqueles que chegam à choupana para atendimento de cura e desobsessão, que ocorre às segundas-feiras. Preponderantemente, o consulente não sabe o que é apometria, mas como escutou falar ou, o que é pior, foi orientado por um centro espírita a fazer a tal apometria, procura um local que faça esse tipo de trabalho. Não é brincadeira não, isso acontece toda semana. E dá-lhe palestra, muita palestra. Apometria não é garrafa de xarope milagroso, que cura de uma hora para outra os transtornos psíquicos e espirituais das pessoas, muito menos suas mazelas autoobsessivas. Afinal, adianta fazer uma apometria, se o atendido nem sabe o que é? A apometria é tão somente uma técnica de apoio, que facilita o desprendimento, o desdobramento, dos sensitivos médiuns que atuam no grupo, e em relação ao atendido. O que acontece, a partir de então, é que se estabelece a abrangência terapêutica do atendimento, dirigido pelo plano espiritual, que sabe o merecimento e até que ponto o exercício do livre-arbítrio do consulente não é o próprio responsável por suas mazelas, desde que a semeadura seja livre, e a colheita, obrigatória. A apometria não é mágica que libera de sofrimento, quando este é necessário para a libertação kármica do ser. Já vimos muito preto velho, caboclo liso não autorizar quaisquer sintonias com situação de trauma do passado do atendido, por ele não ter merecimento. Afora outros exemplos do quanto eles são zelosos com essas questões. A cada um é dado o que é de cada um, nem mais nem menos. Os que chegam até a choupana com grandes expectativas milagrosas, quanto ao atendimento,
quando não esperam uma regressão a vidas passadas, para acessar informações de outras encarnações ou, até como já escutamos falar, trocar seu karma por outro melhor, como se estivessem em um balcão de negociação, saem frustrados, pois a orientação que damos é básica, reforma íntima, mudança de valores e crenças pessoais e despertar interior para as questões espirituais, que demandam e não dispensam árduo esforço individual. Claro é que, quando o atendido está com seu merecimento distorcido, o livre-arbítrio desrespeitado, por obsessões e processos magísticos negativos, a apometria é importante ferramenta, mas por si não garante nada. Mesmo assim, nunca informamos para o consulente especificidades sobre suas vidas passadas, que só alimentam a curiosidade pueril. É temerário dispensarmos a mediunidade no exercício da apometria, pois qual de nós encarnados sabe e tem condição de decidir o que fazer e a abrangência energética do que é justo invocar e pedir, por intermédio de força mental, diante do espírito atemporal. É o plano espiritual e os espíritos benfeitores que dirigem e determinam o alcance terapêutico dos atendimentos, que, na Choupana, são regidos pela sagrada Umbanda e suas leis universais de equilíbrio. Para não ficarmos repetitivos, sugerimos àqueles que almejam maiores informações da dinâmica dos atendimentos, das leis da apometria e da invocação dos orixás a leitura do capítulo 7 do livro Umbanda Pé no Chão, volume 1, deste guia de estudos. Caso 1, consulente, DMS, 50 anos, mulher, viúva e espírita. Sintomas: faz 10 anos que tem aumento súbito do batimento cardíaco, acompanhado de dor no peito e sensação de fraqueza. Esses sintomas eram esporádicos até então, assim como apareciam, sumiam, de uma hora para outra. Ocorre que, dentro de um mês, intensificaram-se, aumentando a frequência do mal-estar súbito. Quando chegou para o atendimento na Choupana, em dia de sessão de preto velho, tal mal-estar havia se tornado diário, sempre sentido à noite, disparo dos batimentos cardíacos, entorpecimento do lado esquerdo do corpo, dor no peito do lado do coração, sensação de peso e falta de ar. DMS se apresentava fraca, com olheiras, mas ainda conseguia trabalhar. Era assistente administrativa de um grande hospital público de Porto Alegre e fazia todos os exames possíveis que a tecnologia moderna permitia para auxiliar a medicina, e nada de anormal foi diagnosticado. Os médicos não sabiam o que fazer, e a paciente se mostrava desanimada e fraca. Foi marcado atendimento com apometria, em dia específico para esse fim. Atendimento, durante a anamnese. Entrevista com o consulente, verificou-se que tinha um filho esquizofrênico de 30 anos, dependente dela e residente na mesma casa. Aberta a frequência da consulente de seu filho doente, dado que ele não tinha discernimento para entender a situação, pela aplicação de pausada contagem, estalar de dedos, induzindo o desdobramento de ambos, constataram-se vários espíritos sofredores no campo energético do filho. Todos foram tratados e encaminhados, com a vibração dos Isus e de Oxóssi. Após esse socorro, descobrimos um espírito de mulher grudado no filho, sendo que, sempre que ele dormia, à noite, deslocava-se violentamente para atacar a mãe, porque nutria ódio mortal. Essa entidade estava desgrenhada, com sérias deformações em seu corpo astral. Atacava DMS com tesoura na mão e tentava arrancar-lhe o coração, pois, em sua perturbação, enxergava-se em outra encarnação, em que fora amante do atual filho de DMS, sendo a atual mãe a esposa de outrora. A amante ficara grávida e, sendo descoberta pela esposa de outrora, hoje a mãe atacada, foi capturada para morrer à míngua, de fome e sede, em um calabouço. Grávida avançada, com quase 9 meses de gestação. Com os pontos cantados de Pombagira das Rosas, esse espírito foi socorrido e se reencontrou no astral com seu antigo filho, o bebê que ela perdera nas entranhas, que veio socorrê-la.
Ato contínuo, refizemos os chakras danificados da consulente com a vibração do Oriente, de Oxum e Iemanjá. Conclusão: não temos o direito de julgar ninguém. Mediunidade e apometria são ferramentas de auxílio incondicional ao próximo. Ao depararmos-nos com o presente quadro familiar, certamente uma encarnação de resgate por débitos do passado, defrontamo-nos com um filho esquizofrênico, que vive mais o plano astral na mão dos inimigos desencarnados do que a vida da presente encarnação. Com o socorro feito, houve alívio, se não duradouro, ao menos temporário, dando alento a todos os envolvidos. A atual mãe, atacada diariamente, a mãe e amante do passado, que se encontra novamente com seu filhinho, e o filho doente de agora esquizofrênico, ex-marido traidor, que tem alívio na repercussão vibratória enfermiça da entidade doente que estava fixo em seu campo vibratório, utilizando-se de sua mediunidade descontrolada para usá-lo como trampolim de sua vingança contra a atual mãe antiga desafeta. O tempo, e Xangô, rege os caminhos ascensionais de todos nós e sabe o que é de cada um para aprendizado e evolução. Não nos foi dado saber a anterioridade do enredo entre esses três espíritos. Com certeza são consciências muito ligadas em obsessão recíproca, a cada um segundo suas obras, diante das soberanas leis cósmicas que determinam a reencarnação a todos nós. Caso 2, consulente, BHT, 32 anos, mulher, casada e espírita. Sintomas: foi a consulente que o caboclo Ventania indicou para entrar antes dos outros na consulta, pela intensa dor de cabeça que sentia, conforme mencionado no capítulo diante dos fenômenos mediúnicos. Nesse dia, era a primeira vez que ia a Choupana. Fora indicada para atendimento marcado com apometria, na consulta. Tinha muita vontade de sumir, ficar sozinha e abandonar o marido, ao qual chamava de pai de seu filho. Reconhecia que precisava educar sua mediunidade e se dizia espírita. Iniciou por mais de uma vez a educação mediúnica em centro espírita organizado, mas sempre acontecia algo que a fazia desistir de continuar. Disse-se culpada por seus sofrimentos e afirmou saber que atraía companhias espirituais de baixa vibração. Contudo, mantinha-se passiva, sem vontade de reagir, vítima de si mesma, tendo altos e baixos de muito ódio do marido. Atendimento: durante a entrevista com a consulente, realizada em forma de anamnese, antes do início do atendimento propriamente dito, vovó Maria Conga se manifestou e perguntou para a consulente se ela cometera aborto, depois do nascimento do atual filho de 3 anos. BHT negou e disse que só fizera um aborto, quando era jovenzinha, e que depois nunca mais repetira o feito. Então, a preta velha iniciou o seguinte diálogo: minha filha, e a pílula do dia seguinte, lembra-se de ter usado? Sim. Não está se cuidando usando métodos contraceptivos consagrados pela medicina terrena e mais seguros? Não, eu uso a tabela e, vez por outra, perco-me nas datas. Só usei a pílula do dia seguinte por 2 vezes, pois fiquei com receio de engravidar, estando dentro das datas possíveis de minha fertilidade. Minha filha, o que você acha que ocorre quando um espermatozoide encontra um óvulo e o penetra, nas primeiras 48 horas após o intercurso sexual? Creio que existe início de gravidez. Então, início de gravidez é um aborto diferente de uma barriga maior? Acho que é. Minha filha, se já tem a consciência da reencarnação, pelos muitos livros que leu, compreenderá que, por trás de um espermatozoide adentrando um óvulo, existe um espírito aguardando um corpo para voltar a estagiar na materialidade. Quando interrompeu abruptamente o acoplamento do reencarnante incorpóreo, atraiu para si forte trauma e, ainda pelo baixo estágio evolutivo das criaturas humanas, muito ódio contra si. Uma vez que esse espírito acaba direcionando para você a descarga de sua raiva. Ter feito só 2 abortos com a pílula do dia seguinte, mesmo em fase inicial de formação embrionária,
não a isenta de sério processo obsessivo que ora se encontra no pico de sua intensidade. Vamos auxiliá-la, a fim de proporcionar um breve instante de alívio para